Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Vamos para mais uma live, falar sobre a presença do extraordinário e principalmente sobre um tema que assola boa parte de nós. Quando Satanás pensa que é dono da nossa mente, dono do nosso pensamento, dono da nossa vida e nos atribui identidades que não são as nossas, não são aquilo que o Senhor disse que nós somos e não são aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, tendo em vista que tudo já foi prometido, já foi entregue e já foi dado pelo Senhor. E nada, absolutamente nada, é capaz de impedi-lo. Hoje a palavra vai em Jó. Quem está entrando agora, a live vai acontecer aqui no Instagram e depois ela vai para o nosso canal lá no YouTube, amém? Mas vamos começar a botar fogo na seara. Eu quero que vocês, quem puder abrir sua Bíblia, abra lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. Quem puder ir anotar para quem está entrando agora, Jó 42, versículo 2. Cadê a galerinha que vai escrever aí pra mim? Jó, capítulo 42, versículo 2. Cadê o amém desse povo de Deus? Bora começar? No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem pode dar um amém aí? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Sabe aquela velha história? Deus só age no coração de quem deixa. Mentira! Nenhum plano do Senhor vai ser frustrado. Nenhuma das promessas, nenhum dos propósitos, nenhum dos desígnios, nenhum dos planos, nada que foi dito, prometido pelo Senhor na sua palavra será frustrado. Essa conversinha mole de no coração duro Deus não opera, Deus opera onde Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Ele não é marionete nas nossas mãos e Ele não é restrito à minha vontade. Hoje, ainda há pouco eu estava em aula com a minha galera da turma 6. Quem for da turma 6 diz aí amém, levanta a mão. E eu disse para eles, olha só, não existe essa história de que Deus é limitado à nossa vontade. Deus não é limitado à nossa vontade. O que está falando no capítulo 42, versículo 2 de Jó? Nenhum dos seus planos, nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Isso é uma demonstração bem clara de que Deus já determinou absolutamente tudo sobre nós. O Senhor nos conhecia quando ainda éramos um feto. E ali Ele já escreveu toda a nossa história. Então não tem essa conversinha mole de o coração duro. Coração duro nada, Jesus entra no coração que Ele desejar. Quando a palavra diz, eis que estou à porta e bato, Jesus não é bandido, bandido que entra sem bater. Ele está avisando que ele está entrando, ele vai falando com a gente. Mas sabe o que acontece? A gente não se dá o trabalho de conhecer a palavra. Hoje eu conversando com os alunos da turma 6, eu disse para eles, da mesma forma que você tem tempo para maldizer, reclamar, murmurar, entristecer, o mesmo tempo você tem para fazer o inverso, para agradecer, orar, adorar, louvar. E não vá deixar Satanás fazer palco na sua cabeça. Onde acontece a batalha? A batalha acontece na nossa mente.
Satanás entra para roubar a nossa mente. Quem é Satanás? O que a Bíblia fala quem é ele? Para que ele veio à Terra? Para roubar, matar e destruir. Então por que eu deixo ele fazer palco na minha vida? Por que eu deixo ele fazer palco na minha mente? Por que eu deixo ele determinar os meus passos? A gente tende a guardar na memória tudo que é ruim. Mas aquilo que é bom, a gente esquece. Olhe para trás e veja quantos milagres Deus já fez na tua vida. E por que você esqueceu? Aquilo dali não era impossível? Por que agora o teu impossível é impossível para Deus? O teu impossível não é impossível para Deus, muito pelo contrário. O teu impossível é a coisa mais possível para Deus. Mas para isso eu preciso adorá-lo em espírito e em verdade. Para isso eu preciso buscá-lo. Para isso eu preciso buscá-lo não porque eu quero receber algo em troca, mas porque eu quero a presença dele, eu quero viver o extraordinário, eu quero estar junto do Senhor. A palavra diz que quando eu o busco, todo o resto ele resolve. Mas o tempo que eu fico pensando no meu marido, na minha esposa, 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 no problema, no marido, na esposa, no problema. Eu até usei essa expressão com a galera da turma 6. Eu digo, enquanto vocês ficam pensando no marido, na esposa, no problema, no marido, na esposa, vai pensar em Jesus, cuja vontade é perfeita, agradável e suave. E principalmente, blinde sua mente, nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca e o nosso coração precisa estar blindado pela presença. Tem que estar fechado na presença. Pensamento ruim está repreendido. Meu marido ou minha esposa falou alguma coisa contrária, você não bate boca, você está aqui na sua mente, está repreendido, Satanás. Eu te repreendo agora pelo nome de Jesus. Eu não aceito que tu fales nada disso. O que tu estás falando não é verdade. Mas sabe por que isso não acontece? Simplesmente porque eu não blindo a minha mente. Eu não blindo a minha mente. Aí eu deixo Satanás virar o dono do meu pensamento. Aí eu deixo Satanás criar dúvidas em mim. Aí eu deixo Satanás dizer para mim que é impossível. Aí eu deixo Satanás dizer que o culpado sou eu ou o culpado é o meu marido. Aí eu deixo Satanás dizer para mim assim, olha, e ele e ela não vai sofrer não? Porque você tá sofrendo pacas aqui e ele e ela não vai sofrer não? Você sabe quantas perguntas chegam para mim todos os dias que eu abro caixinha? Vem cá, e o deserto dele não vai acontecer? E o deserto dela não vai acontecer? E não se preocupe com o deserto que não é seu. Sobre a lei da semeadura, ninguém vai se livrar. Não perca seu tempo tentando entender como o outro vai pagar o preço dele. Não cabe a você, porque não vai ser do seu jeito, na sua hora e como você acredita que deve ser. Deus trata cada um de nós conforme ele acha que deve tratar. A palavra, ela não é, eu disse pra turma hoje, ó, a palavra não é um travesseiro de pena de ganso. Ela não é fofinha. Muito pelo contrário. A palavra, o símbolo dela é uma espada. Espada é fofinha? Ela é macia? Ela é mole? Ou a espada ela é dura? Ela é cortante? Ela é latente? A palavra ela é conhecida como a espada de Deus, aquela que corta, aquela que cessa. Mas ou eu me alicerço na palavra, ou eu vou padecer, eu vou sofrer. O que a palavra diz? Que a gente padece e sofre por não conhecê-la. E aí a gente se deixa enganar por várias vertentes. Esses dias eu tirei um tempo para mim com Deus. Fui para uma cidade a mais ou menos 700 quilômetros de Belém e me retirei para o Senhor. Eu precisava trazer
de volta a presença em mim. Ah, Daniela, foi embora? Não foi embora não. Mas devido à morte da minha mãe de coração, eu me sentia abalada. E eu disse, não quero me sentir dessa forma. E eu fui realmente para ter uma nova conexão com Deus. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com todo mundo. A palavra diz que ela é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. Então, como é que eu vou me alimentar do pão da vida se eu não conheço a palavra? Se ela é quem vai falar aonde estão as minhas promessas, se ela que vai falar aquilo que é certo, se ela que vai dizer o que é lícito, se ela é quem vai dizer para mim quais caminhos eu devo seguir. Mas não, eu vivo daquilo que me contam. Quantas vezes, em quantas lives eu falei para vocês o seguinte, ó, tudo que eu falar vai lá para a palavra e pede confirmação. Porque não fui eu que escrevi a palavra, não é sobre mim. Não é sobre o que eu acho ou deixo de achar, é sobre o que está escrito. E aí veio o cão para tentar. Uma seguidora me mandou um direct, eu no caminho de volta, a viagem, eu saí de lá 9h30 da noite, mais ou menos, cheguei em Belém no meio da manhã. Aí, nos trechos que a internet pegou, eu vi um direct. A pessoa falando pra mim, Deus só trabalha no coração que deixa. E eu disse pra ela, tá errado. Em que lugar da Bíblia tá escrito sobre isso? Porque a pessoa quer me falar isso, ela vai pra mim e diz assim, ó, Dani, em tal livro, em tal versículo, em tal capítulo está escrito isso. Ok, a gente vai ter uma conversa teológica. Ah, mas olha, eu olhei no YouTube a pregação de um pastor famosinho de uma igreja famosa. A igreja realmente é famosa, inclusive eu a conheço, a sua matriz em Belo Horizonte. Mas o pastor, pra mim, era um mero desconhecido, nada contra o pastor não, tá, gente? Mas pra mim ele não era famosinho porque eu nunca tinha ouvido falar. Então, se eu nunca ouvi falar, pra mim não era conhecido. Assiste lá, porque ele está explicando o que eu quero dizer. Aí nessa hora veio todo o temperamento colérico da pessoa. E eu, muito segura do que eu creio, daquilo que eu estudo e daquilo que consta na palavra, respondi, não, obrigada. Respeito sua, que você acredita, tá tudo certo. Mas não, obrigada, eu não vou olhar a pregação. Não, obrigada, porque eu já sei o que vai falar. Você trouxe para mim o versículo, o capítulo? Não. Então a gente está conversando sobre nada. Ou você fala comigo na palavra, ou você não fala. Ou eu falo com vocês na palavra, ou não fala. E mesmo assim, aquilo que eu mandar vocês olharem na palavra, depois vá, sente, ore. Espírito Santo, me traz revelação. Estude. O tempo que você reclama é o mesmo tempo que você perde em conhecer a palavra. O tempo que você murmura é o mesmo tempo que você perde em não louvar a Deus. O tempo que você reclama é o mesmo tempo que você para de reclamar e busca o Senhor. Ou eu tomo uma decisão, ou eu continuo rodando sobre mim mesmo. Ou eu entendo que não é na minha força, não é na minha vontade, não é do meu jeito, não é como eu quero, mas na vontade, no jeito, como o Senhor quer, ou eu não vou sair desse ciclo. Ou eu o adoro em espírito e em verdade, ou eu permanecerei no mesmo ciclo. Quando Jó fala no capítulo 42 que nenhum dos planos do Senhor vão ser frustrados, porque eles não serão. De Gênesis a Apocalipse, ninguém deixou de receber o seu galardão. Todos foram moldados, todos foram tratados, todos foram disciplinados pelo Senhor. Mas todos receberam o seu galardão. A palavra diz que o Senhor só disciplina aqueles que ama. Então, se você está sendo disciplinado por Deus, diga, Jesus só tem misericórdia, mas vambora. Por que você continua deixando Satanás tomar palco da tua vida? Por que Satanás rege o teu pensamento mais do que Deus vai reger? Por
que você prefere pensar naquilo que é ruim do que pensar naquilo que é bom? Por que você não toma uma decisão invertida do que Satanás está dizendo para você fazer? Hoje eu disse para uma aluna, ela no meio da aula, ela pediu a palavra e falou, tá acontecendo isso, ela falou, e o meu marido disse que o problema agora tá com ele que não consegue mais me amar. E eu disse pra ela, quando seu marido falar isso, você vai olhar pra ele e vai só balançar a cabeça, mas no teu pensamento você tá dizendo, Satanás, seu imundo, tu tá repreendido em nome de Jesus. E disse pra ela, faça sem temer, pois aquele que nos guarda, o guarda de Israel não dorme. Eu preciso ter autoridade sobre a palavra. Eu preciso conhecê-la e fazer dela verdadeiramente a minha espada. A palavra é a espada e a fé é o escudo. Ou eu me aproprio dessas duas coisas, ou eu não venço a batalha. E aí eu deixo Satanás brincar com a minha vida, com a vida da minha família, com a vida da minha esposa, com a vida do meu marido, com a vida dos meus filhos, com a vida de toda a minha descendência. Um casamento desfeito levará sobre si até a 5ª geração de divórcios, se essa maldição não for quebrada. Por que logo nas minhas primeiras conversas de mentoria com os alunos eu pergunto, tem algum divórcio? Para eu saber onde estão as raízes que precisam ser arrancadas. Coisas que abrem brecha para legiões de demônios como divórcio, adultério, pornografia, drogas, que trazem sobre si legiões de demônios, são raízes das quais eu preciso arrancar, porque senão elas são levadas até a 5ª geração. A palavra fala que a maldição dos pais virão sobre os filhos até a 5ª geração. Então, se tem uma raiz dessa na sua família, arranque. Daniela, eu não sei como faz isso. Procura ajuda. Vai na igreja, te inscreve num curso, lê a respeito, busca a palavra. Deus tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. Deus tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. Quanto que você está comprometido de verdade? Ou você só está comprometido em reclamar? Não é sobre não entristecer, minha gente. Eu já falei para vocês isso 1 milhão de vezes. Não é sobre não entristecer. Mas é sobre não levar a tristeza pro coração. Ok, 5 minutos para tristeza. Eu nem digo que eu tô triste. Eu já disse para vocês que eu digo que eu tô murchinha. Satanás não vai me dar essa identidade, não. Ele que vai pro inferno com as identidades dele. 5 minutos. Acabou, não lambe ferida, não. Que é isso que ele quer. Aprisionar tua mente. Te colocar na questão do pobre coitado. Que tá tudo ruim, mas eu não saio dali. Tá ruim o negócio, mas eu tô ali. Tá ruim, mas eu tô ali. Porque reclamar é o que eu sei fazer de melhor. Vítimas não vencem. Vítimas não vencem. Ou você toma a rédea e diz assim, Senhor, eis-me aqui, vambora. Trabalha em mim. Eu quero te amar, eu quero te adorar, eu quero te bendizer, eu quero te buscar, eu quero aprender de ti. Ou você fica sentado na beira da calçada, vendo a vida passar, vendo outras pessoas serem felizes e olhar e dizer assim, por que acontece com ele? Por que acontece com ela, mas não acontece comigo? O que tem de errado comigo? Aí eu imagino que Jesus deve ficar assim, posso começar a falar mesmo? Tá pronto para anotar aí tudo que precisa mudar? Deus está só esperando. Ele está de braços abertos diante de ti. Minha amiga, ele pode estar de aliança, mas se ele não é divorciado de você, a aliança é contigo. Ele pode, olha, eu digo para meus alunos, teu marido e tua esposa pode se pintar de verde, amarelo, azul e branco, até de ouro. Aquilo que Deus determinou é teu. Você só tem que pisar na terra e tomar posse. A palavra diz que aonde pisa a planta do meu pé, ali é me dado por possessão. Qual é a terra que você tem pisado?
É em terra do não tem mais jeito, Satanás ganhou a batalha, ou é a terra? Não, essa terra é minha. Essa possessão é minha. Essa aliança é minha. Qual é a terra que você tem pisado? Qual é a terra que você tem pisado? Aonde você tem arado a sua terra? Aonde você tem buscado sanar os problemas? Aonde você tem dito para o Senhor, Senhor, aonde tu queres trabalhar na minha vida? Aonde o teu sobrenatural vai me alcançar? No domingo eu me sentei às 7 horas da manhã em uma mesa que dava para eu olhar os céus. E vi o dia começar, o sol subir, ficar no seu pico ao meio-dia, depois começar a baixar, a entardecer até que é chegado o anoitecer. E ali, nesses dias que eu me retirei para o Senhor, eu tive um novo encontro com o extraordinário. A gente pode ter todos os dias um encontro com o extraordinário. Eu busco todos os dias ter um encontro com ele, mas eu estava com saudade de ter aquele encontro acalorado, aquele encontro que aconchega, que ele fala, que você escuta. E eu tinha dito para os meus antigos alunos que eu ia fazer um novo módulo de extensão. E eu fiquei me debatendo entre mim, Senhor, o que tu queres que eu fale? Senhor, eu não quero ir para um lugar que não seja tu comigo. Senhor, o que é para alicerçar esse povo? E ali, mais uma vez, o extraordinário, em um dia, me entregou todas as palavras do curso, eu alinhei todo o curso, eu deixei tudo pronto. E foi tão da mão de Deus que hoje, quando eu pedi para botarem na plataforma, normalmente a plataforma leva 3 dias úteis, aprovou na tela. E eu dei um ô glória, é tu falando. É tão teu, é tão tua presença, é tão um passo a passo do que é o propósito, do que é a vontade, de como eu caminho sobre as águas, aonde a presença me leva, aonde o Senhor me conduz, que aprovou na tela. Eu olhei e disse assim, rapaz, nunca tinha isso acontecido não, leva os 3 dias úteis. Quando Deus está no negócio, não tem plataforma, não tem engano de Satanás, não tem nada. Mas eu preciso estar com a minha mente renovada. Daqui a alguns dias, daqui a 2 dias, 3 dias, a partir de amanhã, 2 dias, começa a turma 7. E eu disse, Senhor, eu quero ir transbordando da tua presença, porque todas as turmas que começam, essa é a minha maior petição, me faz transbordar da tua presença, porque a gente só consegue dar para o outro aquilo que está transbordando. Nayara, obediência gera bênção, desobediência, dor e maldição. Uma das coisas que o Senhor falou comigo foi: obedeça, obediência, 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 obediência. E aí, quando eu fiz o plano dessa live, eu comecei a anotar algumas coisas que o Senhor veio falando comigo esses dias. Eu assisti uma pregação que o Senhor falou comigo. Aí eu fui para a palavra, o Senhor falou comigo e ele foi completando até ficar redondo. E aí eu quero dar continuidade. Um pedaço dela eu reparti com os alunos da turma 6, que foi em João, capítulo 8. Quem puder anotar, depois leia. Eu não vou ler todo, porque é João, o capítulo 8. Quem puder anotar aí, escrever, para que todo mundo possa depois guardar a informação. Versículos do 1 ao 11. Nesse texto de João é algo que eu falo muito na plataforma, falo nas mentorias, falam aqui nas lives, que é sobre o episódio da mulher adúltera. Mas dessa vez Deus falou comigo de um jeito totalmente diferente. Deus sempre falava comigo sobre não escutar a multidão. E eu sempre digo para vocês, não escutem a multidão. A voz que a gente precisa escutar é a do Senhor. Tudo que nos falarem, a gente tem que ir para a palavra.
Se neguinho disser pra gente, Deus se limita pelo homem, tá escrito que lugar? Mas se alguém te diz casamento é propósito, tá escrito em que lugar? Vai lá em Gênesis. Tá na palavra? Toma posse que é teu. Tá na palavra? Obedece. Tá na palavra? Escuta. Não tá na palavra? Rejeita. Não tá na palavra? Rejeita. E aí Deus sempre falava comigo sobre não escute a multidão, não escute o que os outros estão dizendo, escute o que o Senhor está falando. Mas dessa vez o Senhor me falou de um modo diferente. Ela é muito conhecida, todo mundo sabe. Vou tentar resumir aqui. Jesus está ensinando no templo. Quando escribas e fariseus, para quem não conhece a palavra, escribas e fariseus eram senhores da lei. Eram aqueles que pregavam nas sinagogas, eram os que podiam ensinar a Torá. A Torá é o livro sagrado judaico. E a Torá nada mais é pra gente que boa parte do Antigo Testamento para nós na Bíblia. Então, escribas e fariseus eram homens de lei. Lembrando que a graça naquele momento não existia sobre a terra. A graça nos é alcançada depois da crucificação do Senhor. Naquele tempo se vivia pela lei. Se vivia a lei do olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. E uma das leis de Moisés era uma mulher que fosse pega em flagrante no adultério, ela deveria ser morta. E havia o jeito certo da morte dela, ela deveria ser apedrejada. E aquela mulher levada para Jesus. E uma multidão grita ao redor do Senhor, porque ali os fariseus não levaram para Jesus porque queriam que Jesus salvasse aquela mulher, levaram para Jesus para fazer uma pegadinha, tendo em vista que se eu fosse contra a lei, eu era morto junto com a pessoa. O que eles queriam naquele momento era que Jesus dissesse algo contrário à lei e ele fosse morto junto com a mulher. Era um plano para enganar Jesus. E eu disse para os alunos hoje, quantas vezes Satanás faz planos para te enganar e você acaba caindo neles? Porque o que eles queriam? Que Jesus dissesse assim, tem benevolência dessa mulher. E aí eles disseram, tem benevolência, mas não é isso que a lei diz, então agora morre tu e ela. Quantas vezes Satanás coloca na tua cabeça de que, será? Tô pagando, eu vou usar o mesmo termo que eu pedi desculpas para minha turma, e disse assim, vou usar um termo mais chulo. Será que eu vou pagar uma de otária? Será que eu vou pagar uma de otário? Eu tô sendo idiota, tô sendo imbecil. Quantas vezes Satanás te diz da mesma forma? E ele estava tentando fazer a mesma coisa, só que com a pessoa errada, né? Com Jesus. E a palavra diz que Jesus está escrevendo na areia. Jesus está agachado, escrevendo na areia. Quando começam a indagá-lo, Senhor, o que fazemos com essa mulher? Ela foi pega em adultério. O que é para nós fazermos com ela? Eles estavam prontos para Jesus dizer qualquer coisa contrária à palavra. Mas Jesus nunca foi contrário à palavra. Jesus não é um fora da lei. Eu lembrei os alunos que, inclusive, Jesus, além de obedecer à lei dos judeus, ele também obedecia à lei de Roma. Quando fala sobre os impostos, Jesus é claro, dê a César o que é de César, não existe uma lei. Sabe por que Jesus nunca foi contra a lei? Porque a palavra diz que toda autoridade na terra é dada pelo Senhor. Então como é que ele poderia ser contra uma lei, tendo em vista que quem criou a lei é uma autoridade e toda autoridade foi dada por Deus? Jesus nunca foi um bandoleiro fora da lei. Mas naquele momento, ninguém defenderia aquela mulher. Quem de nós defenderia aquela mulher quando ela foi pega? A palavra deixa muito claro que ela foi pega em flagrante.
E a palavra ainda detalha de que ela estava seminua, ou seja, ela foi pega no ato. Jesus defende aquele que ninguém defenderia. Nem eu, nem você, nem os fariseus, nem os escribas, nem ninguém. Jesus defende aquele que ninguém compra a briga. E esse ninguém somos nós mesmos. Quando ninguém compra a nossa briga, é nessa hora que Jesus compra. Quando ninguém nos defende, é nessa hora que Jesus vem cá e diz assim: esse aqui é meu. Quando a gente menos merece, quando somos mais pecadores, é a hora que o Senhor diz: eu tomo uma decisão de te amar. Porque Ele não nos ama porque nós somos bonitinhos e fazemos coisas certas. Ele nos ama porque nós somos pecadores. Então por que Satanás coloca na tua mente que não tem mais jeito, que não tem quem te defenda, que ninguém vai comprar a tua briga, que não existe mais jeito? Por que você deixa se ouvir pela multidão? Jesus não escutou a multidão. Jesus nunca escuta a multidão, tá? Jesus nunca dá muita conversa para ninguém. Marta, quando ele disse: cadê, onde é o túmulo do teu irmão? Ih, Senhor, já tem 4 dias de morto, não adianta mais. Jesus não dá nem confiança para Marta. Jesus nunca escuta a multidão. Até no primeiro milagre dele, a mãe dele chama, Maria chama e diz para ele: o que vai fazer agora? O vinho acabou. E ele diz para ela: e o que eu tenho com isso, mulher? Jesus só escuta a voz do Senhor. E em seguida ele diz para os servos: encham as vasilhas de água. E ali ele faz o primeiro milagre, ele transforma a água em vinho. Mas ele não escuta ninguém, ele escuta o Senhor. Os ouvidos, os olhos, a boca, a mente de Jesus é do Senhor. Ninguém fala para ele nada. É o Senhor. E só quero lembrar vocês que Jesus veio à Terra como um homem, como eu, você. E por que você escuta a multidão? Por que você olha o contrário? Por que você acha que você não tem um defensor? Por que você deixa Satanás virar o giraia na tua vida? O cavalo de Zezéu. Na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua mente, no teu corpo, no teu pensamento. Por que Satanás brinca contigo? Quase todos os dias eu e o Daniel a gente tem a mesma conversa, que muda o CPF, o nome e o endereço. Mas as histórias são sempre muito parecidas. Satanás nem criativo é, gente. Nem criativo ele é. E você continua caindo nas mesmas... Tudo nem criativo ele é. Por que tu te esqueces de tudo que Deus já fez na tua vida, de sobrenatural até aqui, e tu só consegue olhar para esse problema? Por que tu esquece da identidade que Cristo já te deu e tu foca no problema? Quando tu não foca na solução, quando no lugar de tu quereres o abençoador, tu só queres a bênção. Jesus não é uma máquina de caça-níquel. E o coração de cada um ele conhece. Não adianta você vir justificar para mim, se para mim você não precisa justificar nada. Não é sobre mim. Não é sobre aquilo que eu acho ou deixo de achar, é sobre o que está escrito. É sobre o que está escrito. Está escrito? Ok. Não está escrito? Ok, respeito a decisão, mas ó, vaza. O teu erro não é a tua fatalidade. Jesus trabalha em cima do teu erro. Jesus defende você de você mesmo. Quando a gente dá palco para Satanás, para ele aprisionar a nossa mente, é a hora que Jesus defende você, defende a mim de nós mesmos. Ele nos ama de um modo tão ágape,
que ele defende nós de nós mesmos. Todo santo dia. Porque todo santo dia que eu deixo o Satanás fazer palco, Jesus entra em ação para nos defender. O teu erro não foi para te afundar. O teu erro é para te trazer de volta para a presença do extraordinário. É para ele fazer assim, ó, ei, acorda, vambora, acabou. Bora no português bem clarão, é como se Jesus dissesse assim, ei, vambora, acabou a palhaçada. Bora, ih, acabou a palhaçada. Já deu para ti. É isso que Jesus está fazendo. Te recolhendo de volta para o teu lugar de origem. O teu lugar de origem, o meu lugar de origem é diante da presença do extraordinário. Não é aqui onde Satanás dá palco, dá show, não. E você ainda fica lá. Ainda arma o palco todinho. Teu lugar é na presença do extraordinário. No lugar de você deixar Satanás fazer palco, show na tua vida, você sobe no palco do extraordinário para ele organizar, você protagonizar uma vida extraordinária. Só tem uma vida extraordinária quem está diante da presença do extraordinário. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Com Jesus só há um caminho. Com Jesus só há um caminho, que é o caminho de obedecer. Eu obedeço, eu gero bênção. Eu desobedeço, eu gero maldição. Deixa eu falar um negócio pra vocês. A vida não é fácil, não. A minha, ó, lotadão de problema. Vocês acham que ainda vou desobedecer pra ter mais problema? Deus me livre e guarde. Não, Satanás, vaza daqui. Não vai fazer palco nem na minha vida, nem na minha mente, nem na minha casa, nem nos meus filhos, nem em ninguém. Em ninguém. Mas eu tomo posse. Eu me alimento do pão da vida. Quem é o pão da vida? O pão da vida é Jesus. E aonde eu conheço dele? Na sua palavra. É só através da palavra que eu me agarro na presença do extraordinário. Que eu ando sobre as águas e não vou afundar porque meus olhos estão fixos para Jesus. Meus olhos não estão para o vento, meus olhos não estão para o mar, meus olhos não estão para as ondas, meus olhos estão no Senhor. E ali eu caminho. Ou você toma posse disso, ou você vai submergir. Você dá um passo e afunda, você dá um passo e afunda, você dá um passo. Ó, eu não gosto de levar caldo, não. Não sei como é que vocês falam na região de vocês. Aqui em Belém, se a gente submerge na água ou alguém afunda a tua cabeça na água, diz que está te dando um caldo. Até digo aí, como é que diz na sua região, se alguém afundar a tua cabeça na água? Brincadeira de criança, de estar um afogando o outro. Aqui a gente fala caldo. Eu não vou ficar pegando o caldo do inferno, não. Hein? Eu vou caminhar sobre as águas de olho firme na presença. Na minha casa, na minha família, Satanás não faz palco, não. Com Jesus. É caldo também na Paraíba? Em Minas é caldo. Pois é, aqui em Belém também é caldo. No Pará é caldo. Ah, não vou tomar caldo, não. Caldo no Rio de Janeiro. Acho que é a mesma coisa. Amém. Com Jesus, nós obedecemos primeiro e perguntamos depois. Sabe qual é o problema? A gente quer saber os porquês. Com Jesus não tem porquê. Quando ele manda os discípulos subirem no barco e caminharem para outra margem, navegarem para outra margem, ele não dá explicação. Ele só diz assim: vou me despedir da multidão, subam no barco e eu vou encontrar com vocês na outra margem. Para de querer explicação de Jesus. Jesus é igual mãe. Mãe não dá explicação. Pelo menos aqui em casa eu não dou, não. Eu digo logo que não é uma democracia. Digo pra eles: quando eu tiver véia, vocês já morando na casa de vocês, vocês fazem o que quiserem. Não, aí eu até digo: não vou fazer o que quiserem, não. Só quando eu morrer. Quando eu morrer, sapateia em cima do meu caixão. Mas enquanto vida eu tiver, quem manda é a mamãe. Um processo não é democrático. Com Jesus é mais ou menos assim. Não é uma democracia. Obedece primeiro, pergunta depois.
Para de deixar Satanás te fazer um monte de questão na cabeça. Tuas questões estão resolvendo o problema? Não. O que está resolvendo o problema? Obediência. A palavra é clara, obedeceu, bênção, desobedeceu, maldição. Não estou entendendo nada, Jesus. Ok, amém. Mas estou aqui obedecendo. Estou dando glória. Obedece primeiro, pergunta depois. Para de ser a criança de 6 anos que fica, mas por que isso, mas por que aquilo, mas por que aquilo outro. Não tem porquê. Se você conhece a palavra, você sabe o porquê. Se ela é o teu pão da vida, você sabe o porquê. Mas se ela não é teu pão da vida, você fica como uma criança de 4, 5 anos, porque o céu é azul, porque as folhas das árvores são verdes. Tem tempo de reclamar, tem tempo de estudar a palavra. Tem tempo de maldizer, tem tempo de adorar. O que você faz com o seu tempo? Você prefere deixar Satanás fazer palco de dor, de travou. Travou pra vocês? Então bora continuar, tá vendo? Não tenta se levantar, mas se levanta pra cair, que dessa vez eu tô até em casa, tirei o despertador, amarrado, em nome de Jesus. Não tenha medo do que você vai encontrar no percurso com o Senhor. Não tenha medo. Na hora que você disser assim, eis-me aqui, Jesus, eu vou obedecer, segue, não tem medo, só vai. Acaba com essa história de achar que não tem mais jeito. Acaba com essa conversa de que não tem solução, acabou pra mim, deu, foi o final. Acaba com essa história. Acaba com essa história de que, ai, se isso acontecer, eu não vou sobreviver. Nesse pensamento não vai mesmo. Vai cair duro. Mas se eu olhar para a situação, Satanás, tu pode até me afrontar. Tu vem contra mim em um caminho, mas tu vai dispersar de mim em 7. Não importa o jeito que Deus vai tratar. Não importa como Ele vai fazer. Você só tem que ter certeza e convicção de que Ele vai. A vida é dura para quem é mole. Cadê a tua roupa de vencedor? Cadê a tua armadura de vencedor? Cadê a armadura que é para você vestir, que a palavra fala em Efésios 6? Mas não. Vou vestir a roupa da vítima. Aí eu quero na minha mão, eu vou lá e cutuco, e eu mando mensagem, e eu falo, e eu isso, e eu arrumo com briga. Aí o meu marido vai na porta de casa com a namorada, eu dou na cara da namorada. Aí eu cutuco a minha esposa lá no WhatsApp, já me disseram pra eu não fazer, mas eu faço. O que ainda tá na força do teu braço? Aí Satanás olha e diz assim, ó. Parabéns, tá atuando no palco que eu construí. De briga, de dor, confusão. E aí Jesus deve estar assim, ó. Meu Deus, por que ele não obedece? Por que ela não obedece? Eu tô falando e neguinho não tá obedecendo. Hoje eu falei pra minha aluna, teu marido disse que não te ama mais, não tem nada não. Olha pra ele, Mas aqui na tua mente, Satanás, seu imundo, está repreendido em nome de Jesus. Bate em retirada da minha casa, da minha família. Tira tuas garras dos meus. Porque o meu Senhor, hoje mesmo, te entrega nas minhas mãos. Porque o meu Senhor, não é na minha força, não é na minha vontade, não é no meu tempo, mas o meu Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênção. Por que você ainda tá dando palco
pro inferno? Por que você dá não na sua casa para aqueles que ainda não fizeram? Olhou para cada cômodo, levantou as mãos, a nossa mão é ungida. E disse: essa casa pertence a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que meus olhos carnais não estejam vendo, mas os meus olhos espirituais estão vendo meu marido deitado na minha cama, nossos filhos vendo televisão na sala, nossa família sentada na mesa, jantando e sendo feliz. Mas Dani, não está acontecendo nada disso, mas os meus olhos já estão profetizando e estão vendo. Eu não estou olhando para minha cama que está vazia, para os meus filhos que estão entristecidos e nem da mesa da sala que não tem ninguém. Eu estou olhando pelos olhos da fé que meu marido, a minha esposa está ao meu lado na minha cama. Por que Satanás opera na tua mente? Por que a minha esposa disse, o meu marido disse aquilo, a minha mãe, a minha prima, o cachorro, a amiga, a secretária, o poste da calçada na rua disseram que é impossível? E por que tu tá ouvindo para todo esse povo? Se quando o Senhor já escreveu na sua palavra que a vitória é dele. Por que você escuta a multidão? Jesus nunca escutou a multidão. Satanás fazia palco em cima de Jesus? Rapaz, fazia nada. E Jesus era humano. Ele não veio à Terra no seu caráter divinal, ele veio à Terra no seu caráter humano. Para de deixar Satanás fazer palco na tua vida. Para de deixar Satanás fazer palco na tua vida. Eu confesso que quando eu terminei o curso do Extraordinário, eu queria me abraçar com o computador e dizer: Jesus, obrigado pela tua presença, porque eu estava como Moisés, não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Não me faz sair desse lugar, Senhor, sem que a tua presença não esteja comigo. Senhor, não restaura o meu casamento enquanto a tua presença não for comigo. Senhor, não deixe que eu tome nenhuma decisão sem que a tua presença não vá comigo. Sela meus ouvidos, sela minha mente, sela meus olhos, sela minha boca e principalmente sela o meu coração e a minha mente. Deus não é máquina de caça-níquel, mas Ele tem prazer em nos abençoar. Se tem uma coisa que deixa o coração do Senhor feliz, é nos abençoar. E se tem uma coisa que nos afasta do seu Espírito Santo, é quando nós não obedecemos. É quando nós não escutamos Ele nos chamar. Ele quer só 1 minuto de silêncio contigo. De verdade, quanto do teu dia tu dedica a Deus? Dani, eu não tenho tempo. Olha só, todo mundo tem 24 horas. Você tem a decisão de como você vai usar essas 24 horas. Aquilo que é importante para mim eu priorizo. Mas aquilo que não é importante eu vou negligenciando. Foi dessa forma que o meu casamento de vocês chegou até aqui. E hoje é uma luta diária para não negligenciar nem o meu relacionamento com Deus, nem o meu relacionamento com o Daniel. Todas as promessas já foram escritas. Todas as promessas já foram dadas. Você só precisa tomar posse dela. De cada uma delas. Lembrar que a terra que você pisa, ela é tua possessão. A terra que você pisa, ela é a tua possessão. O tempo que eu passo fazendo que Satanás tenha palco na minha vida é o tempo que eu passo dizendo: Senhor, me deixa subir no palco da tua presença e viver o teu extraordinário. Qual é o palco que você quer? O da presença ou o de Satanás?
Qual é o palco que você quer? O que você está fazendo de efetivo para mudar? Todo mundo quer saber o que eu faço, o que eu faço. Vai orar. Vai buscar quem possa te ajudar. Vai para a presença. Dani, eu não sei sozinho. Te inscreve, tem curso de todo jeito. Para não acharem que eu estou fazendo propaganda do meu curso, tem curso de graça, tem curso mais barato, tem curso mais caro. No YouTube tem milhões de pregações. Eu acabei de ouvir uma pregação, eu vou para a Bíblia. Deixa eu ver se o que essa pessoa está me falando é verdade ou mentira. Nunca se viveu uma geração mais disponível de conhecimento. Ei, gente, eu sou de 80, tá? Ainda era Barça. Eu queria fazer trabalho escolar, era na Barça. Mas não tinha internet, não. Já é no meio da minha adolescência, início dos anos 90, que a internet entra. E mesmo assim, eu acho que até o meu ensino médio, a gente pesquisava na... E quem é aí de 80? Eu estudava na... Minha filha tá perguntando que é em si é uma enciclopédia de livros. Eu ia pra Barça. Livro de papel. Com a internet aí, neguinho vai dizer, não sei o que fazer. Não. É porque é uma geração que não quer ter o trabalho nem de pescar o peixe. Já parou aqui pra mim. É uma geração que não quer nem pescar o peixe. Voltou o áudio, gente? Voltou. Mais uma vez, a tua vitória precisa só de um ato de decisão teu. A tua vitória precisa de um ato de decisão teu. Você quer subir no palco de Satanás? Ou você quer subir no palco da presença do extraordinário? Qual palco que você está decidindo subir? Enquanto você não selar sua mente, enquanto você não selar seu coração, enquanto você não selar seus ouvidos, enquanto você não se alimentar da palavra, enquanto você não caminhar sobre as águas, você vai viver o mesmo, da mesma coisa. Sai dessa geração vitimista e preguiçosa. Me perdoe se eu tô sendo colérica. Mas é uma geração vitimista e preguiçosa, onde eu deposito sobre o outro a responsabilidade de tudo. E não tomo pra mim a responsabilidade de descer do barco. Eu já falei pra vocês, os outros discípulos estavam obedecendo, mas não foram pro extraordinário. Estavam fazendo só o que era necessário. Eu preciso ir para além do que é necessário. É quando eu vou para além do que é necessário, do que é esperado, é lá que eu encontro o extraordinário. Eu queria novamente uma experiência com Deus tete a tete, face a face. Eu fui para 700 quilômetros longe de Belém, onde absolutamente nada me tirasse a visão, o foco. Ai, Dani, não tenho como ir para 700 quilômetros distante da minha cidade. Eu não estou mandando você fazer isso. A palavra diz que vai para dentro do teu quarto, fecha a porta e lá é você e Deus. Eu queria ir para um lugar onde eu pisasse na terra. O Senhor tem falado comigo sobre plantação, sobre semente, sobre terra, sobre adubar, sobre lançar sementes, sobre não deixar que os corvos, que é Satanás e seus anjos caídos roubarem as nossas promessas. Estão sendo cultivadas na nova terra. Eu queria ir para um lugar onde eu pisasse na terra.
E naquele lugar onde eu pisei na terra, onde eu senti cheirinho de mato, o dia amanhecendo, o dia entardecendo, cachorro correndo pela perna da gente, fruta colhida no pomar, eu me reconectei com aquilo que Deus vem falando comigo. Sobre nova plantação para uma nova colheita. Mas você pode fazer isso em qualquer lugar. Você pode fazer isso tomando banho, você pode fazer isso dirigindo, você pode fazer isso cozinhando, você pode fazer isso trabalhando. Mas quanto do teu dia é ocupado pela presença? Quanto do teu dia tu te dedica para o Senhor para dizer para Satanás: vaza da minha vida, na minha casa não. Para ser cumprido na tua vida o que a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O quanto você tem se dedicado? Todo mundo quer ajuda pronta, embalada, bonitinha. Quem já passou pelo desafio está passando. É como? Dani, que tá aí na live que eu tô vendo, o que o desafio tem feito com vocês? Espremido. Porque quando eu espremo, que o sumo sai, a melhor parte é extraída. Os 40 dias é para extrair o melhor de vocês, para que novas sementes sejam lançadas sobre uma terra próspera, rica, abundante. Não é para passar manteiguinha, como o Daniel diz. Não vou passar manteiga em ti, não. Mas eu sei que no final desse processo, vocês estão prontos para um novo tempo. E o que eu mais oro, e o que eu mais peço, e o que eu mais busco da presença do extraordinário é que vocês saiam com uma mentalidade diferente. Com uma mentalidade nova, renovada, alicerçada na palavra. Eu quero o novo ver nascer. É legal postar os testemunhos, é legal, porque eu vi o caminhar de cada uma dessas pessoas, mas mais legal é ver o extraordinário acontecer. É ver vocês caminhando sobre as águas e não olhando para Satanás. Não deixando que ele faça palco em você. Nem na tua casa, nem na tua família, nem na tua descendência, em ninguém. Tome hoje a decisão de qual palco você quer fazer parte. Tome hoje a decisão de buscar ajuda, não porque você quer sentar na mesa e comer o peixe frito pronto, mas porque você quer aprender a pescar. Porque você quer aprender a tirar todas as ervas daninhas da tua terra. Todas as raízes de dor, de medo, de traição, de pornografia, de vício, de tudo que não pertence ao Senhor. Você arrancar todas essas raízes. Arar a terra. Limpar a terra. Adubar a terra. Regar a terra. E lançar novas sementes na terra. Ver essas sementes germinarem, darem seus frutos ficarem maduros e serem colhidos. Deus não vai brincar com a vida de outra pessoa. Ele não é pai de filho mimado que bate o pé, eu quero, ele dá. Ele só vai entregar a tua família de volta quando você souber cuidar daquilo que ele te deu. Quando você não for negligente, irresponsável com a vida da outra pessoa. Você tá pensando que traição é só sair com outra pessoa? Traição é todas as vezes que eu negligencio o meu marido e a minha esposa. Que eu não olho pra ele, por ele, como uma pessoa, como um indivíduo. Como alguém que tem sonhos e tem medos. Assim como eu e você. Esses dias eu pedi pra Renata responder pra alguém assim: você quer convidar pra sair? Ok, mas olhe pra ela, por ela. Não é pra pressioná-la, eu quero voltar, porque o certo é voltar, porque não sei o quê. Não, olhe pra ela.
Veja que ela é uma pessoa que tem medos, que tem sonhos, que tem anseios, que também tem limitações. Olha para outra pessoa, olha. Muitas vezes a gente vê e não enxerga. Para de criar milhões de entraves para Deus trabalhar na tua vida. Você não cria nenhum entrave para Satanás entrar na tua mente. Mas por que cria tanto entrave para Deus trabalhar na tua vida? Vocês já pararam para pensar? O diabo, deixa eu falar um negócio pra vocês. Pra entrar no inferno não precisa de fé, não. Ele só vai dizendo, vambora. Tô aí que caiu na mina, vambora. E não vai achando, ai, Deus vai deixar eu ir pro inferno. Não, tu que tá caminhando pra ele. Deus tá te chamando. Todas as vezes que eu tomo a decisão de ouvir Satanás e não buscar a Deus, eu tô abrindo mão da minha promessa, eu tô abrindo mão do propósito, eu tô abrindo mão de viver o extraordinário. Eu nunca mais, eu disse pro Senhor ontem, quando eu terminei de escrever todo o curso e quando eu digo terminei, gente, terminei mesmo com todas as atividades do zero. 30 dias do zero. Nem eu acreditei que eu tinha conseguido isso. Realmente eu estava na força de Jesus. Porque você orar, parar, conversar com Deus, digitar, para de novo, conversa com Deus mais um pouco, digita, para. Eu fiz o sobrenatural, era a mão de Deus mesmo. E uma atividade guiada da outra, uma atividade guiada da outra, uma atividade guiada da outra. Quando eu terminei, eu queria me abraçar com o computador e dizer, Jesus, tu é lindo, obrigado. Eu não queria sair desse lugar se a tua presença não fosse comigo. E esse lugar era o esqueleto do curso. E eu não fui pra lá pra escrever o curso, tá, gente? Eu fui pra lá pra realmente me reconectar com o extraordinário. Mas eu fiquei tão transbordante da presença dele. Foram dias tão produtivos que o Senhor me entregou aquilo que vai abençoar outras pessoas. E aquilo que vai me abençoar, porque todas as vezes que uma palavra chega a mim, ela vem primeiro para mim, para depois ser dividida. Que palco você está decidindo subir? Eu quero que nessa noite você pense, Senhor, se eu tenho tempo para deixar Satanás brincar com a minha mente, eu tenho tempo para repreendê-lo. Se eu tenho tempo para estar maldizendo, eu tenho tempo para dizer, não, Senhor, eu vou aprender a tua palavra. Se eu tenho tempo para estar contando para um e para outro a minha vida, eu tenho tempo de me inscrever num curso, seja ele qual for, de graça, pago, não interessa, e buscar o teu extraordinário. Eu tenho tempo de ir para a igreja, eu tenho tempo de adorar. O que você tem feito com o seu tempo? Qual o preço que você tem pago pelo bem mais precioso que é a tua família? Foi aquilo que Deus te deu. Dani, é pecado pedir para Deus que a gente possa querer tudo? Não, pecado nada. Deus quer transbordar na nossa vida. Deus não é avarento não, Ele quer transbordar, Ele quer dar porção dobrada. Não é pecado não, muito longe disso. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero sentir a presença do extraordinário. Eu quero ouvir a voz do extraordinário. Eu quero caminhar sobre as águas junto com o extraordinário. Depois de amanhã encerro as inscrições. E eu te convido, se você quer viver isso junto comigo, seja para os 40 dias, ou seja para a turma de extensão, ou até, gente, a página tá cheia de conteúdo gratuito. Se você quer caminhar ao meu lado para viver o extraordinário, você é meu convidado. Mas hoje tome uma decisão de que palco você quer subir. Qual é o palco na tua vida que você quer subir?
Toma posse daquilo que Deus já te deu. Pisa sobre a terra e profetiza: aonde pisa a planta dos meus pés é me dado por possessão. Teu marido não está em casa, tua esposa não está em casa, você não está em casa. Você vai olhar para o teu leito e dizer: o lugar do marido é no leito da esposa, o lugar da esposa é no leito do marido, o lugar que eu devo estar é ao lado do meu marido. Mas antes, Senhor, eu quero estar contigo. Antes eu quero a tua presença em mim. Antes eu quero viver o teu extraordinário. Antes eu quero ouvir a tua voz. Antes eu quero ser preenchida ou preenchido completamente pelos teus preceitos. Tome posse daquilo que Deus já te deu. Fica com essa reflexão. Deixa essa seara pegar fogo. Fogo vindo dos céus. Aquele que queima e não consome, mas transforma a cada um de nós. Amém? Turma de extensão, gente. Todo mundo que já foi meu aluno, que passou pelo período dos 40 dias, pode ser inscrito. As inscrições vão começar dia 15 ou 16, não sei. Faltam só alguns ajustes na plataforma, mas ele já está aprovado. E as atividades começam dia 26. Então, para quem já foi meu aluno, não se preocupem que no WhatsApp eu vou pedir para mandar para vocês tudo certinho, amém? Na turma de extensão, como vai ser dia a dia, com prática, com aula, com mentoria, com uma série de coisas que o Senhor me deu a direção, são só... eu falei hoje com a Renata, acho que 15 vagas, não lembro. Porque realmente eu preciso que seja uma turma reduzida para que eu possa acompanhar vocês no caminhar sobre essas águas em busca de uma vida extraordinária, amém? Um beijo em todos, a live vai ficar salva no canal do YouTube. Ajuda a gente, se inscreve lá no canal, dá o like. Eu não sou youtuber, tá? Mas vocês sabem o que tem que fazer, tá bom? Ativa as notificações, a minha filha tá dizendo. Um beijão, gente.